caminho de Belém, às quintas e sextas, recebemos os representantes das diversas candidaturas à presidência para passar a semana em revista e olhar também para o futuro destas presidenciais. Estamos em direto na rádio, também em vídeo, no YouTube e nas redes sociais da Rádio Observador. E esta sexta-feira fica marcada pela divulgação de mais uma sondagem, que no fundo vem carregar ainda mais o futuro de incerteza. Segundo este estudo de opinião do ICS Isqueté, feito para o Expresso e SIC, Gouveia Melo, André Ventura e Marcos Mendes podem passar à segunda volta e o Almirante conseguiria vencer todos a 8 de fevereiro. Os dados foram recolhidos antes do arranque dos debates, 17 de novembro. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo está a Judite França. E Judite, quem são os nossos convidados? Ora, Fernando Negrão, em representação da candidatura de Henrique Gouveia Melo, Jorge Miguel Teixeira, em representação da candidatura de João Coutinho Figueiredo, Bernardino Soares, em representação de António Filipe e Paula Cosme Pinto, em representação da candidatura de Catarina Martins. E vamos precisamente começar pela sondagem e começo por si, Fernando Negrão. Estes dados foram recolhidos antes dos debates. A prestação de Gouveia Melo tem tido avaliações pouco positivas. Teme que as intenções de voto possam cair nesta fase? Não tenho esse receio. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer ao Observador este convite e cumprimentar os meus colegas de painel. E, portanto, dizia eu que não tenho esse receio. E não tenho esse receio por uma razão, porque no que diz respeito aos debates, nós não temos bem ideia se os portugueses estão particularmente interessados em vê-los e ouvi-los ou não estão interessados em fazê-lo. Porque nós temos grandes debatentes que aparecem nesta sondagem com números irrisórios e ficamos admirados como é que é possível que pessoas com esta qualidade tenham 4%, 3%. Eu diria, por exemplo, António Filipe, por exemplo, o ex-líder da Iniciativa Liberal, Coutinho Figueiredo, deixam-nos admirados. Portanto, não podemos, ninguém deve embandeirar em arco, devem ser olhadas as sondagens com a mesma naturalidade quando são boas do que quando são más, porque muitas vezes quem está na política olha para as sondagens com um sentido crítico quando são desagradáveis para eles, mas quando são agradáveis abraçam-nas e fazem-nas suas e tratam de fazer a devida propaganda dos mesmos. Portanto, foi um bom resultado para o Almirante Gouveia Melo, mas eu sei que o Almirante Gouveia Melo é um homem humilde, é um homem que vai continuar a debater como tem debatido até agora, é o estilo dele e, portanto, é com esse estilo que os debates com ele vão continuar a ser feitos. Negrão, André Ventura e Marcos Mendes têm reforçado um pouco posições. Estamos obviamente a falar de sondagens, intenções de voto, são os dados que temos nesta altura, e Gouveia Melo poderá estar a ir buscar votos à esquerda? Entende que o candidato que apoia que está a conseguir ir buscar votos à esquerda? Uma vez que, pelo visto, à direita se vão mantendo as intenções de voto? Nós temos que olhar para a realidade nacional e chegar à conclusão, que não é difícil chegar a essa conclusão, de que o país mudou. A opinião dos portugueses relativamente aos partidos políticos mudou. Os portugueses que eram muito fiéis a terminar ao seu partido, deixaram de perder essa fidelidade e por via as causas são variadas, sendo que os próprios partidos políticos têm algumas responsabilidades, mas nós temos que ter cuidado com estas afirmações, porque não podemos dizer que os partidos políticos são os causadores disto, porque não são, mas as coisas não têm corrido bem no que diz respeito à governação e isto leva a que os portugueses mudem o seu sentido de voto. E é isso que está a acontecer nestas eleições, assim como já aconteceu nas legislativas. Ficámos todos muito admirados com os resultados de algumas forças políticas, ou de todas, porque umas que não se esperava ganharam, outras que não se esperava perderam. E estavam habituadíssimos a ganhar em quase todas as eleições que havia no país. Está a pôr Gouveia Melo no mesmo patamar do Chega, por exemplo, ou não? Não estou a pôr no mesmo patamar, a não ser no numérico, porque na sondagem sai
a 18% cada um, não é? Portanto, aí estão no mesmo patamar. Mas é o único patamar em que eles igualam, é no número 18. Portanto, em mais nenhum. Depois, com a distribuição de indecisos, no fundo, o GoVML fica à frente. O VML fica à frente. E o resultado mas também... por muito pouco, estão todos em empate técnico, no fundo, não é? Sim, mas Luís Marques Mendes tem menos, salvo erro, 3, qualquer coisa por cento relativamente a Gouveia Melo e a André Ventura. Jorge Miguel Teixeira, Coutinho Figueiredo teve uma reação inflamada a esta sondagem. Acha mesmo que há aqui erro negligente ou propositado? Antes de mais, boa tarde. Cumprimento os meus colegas de painel, cumprimento a Rádio Observador. Bom, é difícil determinar se era propositado ou não, mas o que é certo é que é uma sondagem estranha, porque vamos ver. Cada sondagem é uma sondagem e pode sempre discutir cada sondagem individualmente, mas havia uma tendência de crescimento muito clara desde antes do anúncio da candidatura de Coutinho de Figueiredo, onde as sondagens davam mais do que esta sondagem do ISCTE. Nós já estamos habituados a ver sondagens do ISCTE que subestimam candidaturas relacionadas com a iniciativa liberal. Já nas europeias foi a mesma coisa. Agora, deparamos com este cenário outra vez e o que vemos é que é uma sondagem que não nos parece nada realista, a não ser que tivesse havido... Há algum problema no método? Pode haver um problema no método, quer dizer, a sondagem foi porta a porta, portanto, mesmo que se tente compensar na amostragem... Os dados são pré-debates? Portanto, são os dados são mas mesmo sendo pré-debates, quer dizer, pré-debates, tudo indicava que as tendências, os sentidos de voto dos portugueses relativamente a Coutinho de Figueiredo eram muito superiores ao que tínhamos aqui. Pode haver questões sobre o método, a amostragem dificilmente compensa às vezes os enviesamentos naturais quando se está a fazer apenas porta a porta, tudo bem. Simplesmente se aponta que esta sondagem não parece corresponder de toda a realidade. Não houve um colapso, não houve uma crise ou um escândalo relacionado com a campanha de João Coutinho de Figueiredo. Pelo contrário, a tendência tem sido de crescimento e essa tendência não parece estar a inverter-se para já. Portanto, a sondagem é estranha, não sabemos se é propositado ou se não é propositado, mas que não parece realista, não parece. Jorge Miguel Teixeira, primeiro foram as queixas em relação... alegadas pressões por parte da candidatura de Marques Mendes para Coutinho Figueiredo desistir. Agora, é a sondagem, levanta-se aqui esta dúvida se a sondagem foi mal feita, acidentalmente, de propósito. Não são queixas a mais para justificar eventuais maus resultados? Mas essas pressões existiram ou não existiram? É que elas existiram. Estamos à espera de as ver concretizadas. Existiram, de facto, existe um grande receio por parte da candidatura de Marques Mendes. Mas ainda não foram identificadas quem, não é? Mas existe um grande receio em relação à candidatura de Coutinho de Figueiredo e é normal, porque a candidatura de Coutinho de Figueiredo é uma candidatura que muito mais forte, muito mais virada para o futuro, muito mais ambiciosa e muito mais dinâmica do que a candidatura de Marques Mendes, que, enfim, é uma continuação do que já se conhece. Perdoa-me a imagem, se calhar um bocadinho puxada, mas vamos estamos aqui em sem convivência, mas parece aquele dançarino que diz que dança mal e que se queixa que é o chão que está torto. Não me parece que esteja a dançar mal, pelo contrário. Aliás, já dançou na televisão. Já dançou, já andou é bem aplicada. Já fez muitas coisas nesta campanha. E bem acompanhado. E bem acompanhado. E, portanto, isso, desse ponto de vista, parece-me que tem corrido bem. Mas essas pressões por parte da candidatura de Marques Mendes e apoiantes de Marques Mendes existiram, têm sido muito fortes, parece-me também relativamente a outras candidaturas, porque há um grande receio e porque percebem que o seu candidato não está neste momento em bons lençóis. Bernardino Soares, bem-vindo também. A sondagem dá um resultado muito baixo a António Filipe, ainda assim consegue superar Catarina Martins. Vê a sondagem como sinal de crescimento? Eu sinto um crescimento em toda a campanha do António Filipe. Sinto que há cada vez mais pessoas a aderir ao seu estilo de intervenção a propósito da função presidencial. Esta é uma eleição para Presidente da República e é muito importante que se olhe para os candidatos, em função do seu posicionamento político, naturalmente, mas também procurando neles pessoas que estão ou não
em condições de exercer função presidencial. E António Filipe claramente está no grupo dos que têm todas as condições para exercer função presidencial e depois, naturalmente, discutimos os posicionamentos políticos. E até há cada vez mais gente, temos recebido, alguns são públicos, outros não são e não vamos divulgá-los, apoios de gente que é da área do Partido Socialista, que é militante do Partido Socialista, de outras áreas à esquerda, que veem em António Filipe uma candidatura com grande força, grande credibilidade e confiabilidade à esquerda, e que pode ser não só a melhor solução para quem se posiciona nesse campo político, mas também uma afirmação de uma determinada posição em relação à evolução da sociedade portuguesa, e isso não é pouco importante. As sondagens... Vamos lá ver, eu acho que nós não podemos andar a discutir sondagens como se fossem factos e radiografias reais do que se passa na sociedade portuguesa. A semana passada tivemos outra, dizia coisas completamente diferentes em relação aos primeiros e tudo mais. Obviamente, se olhar... tudo difere muito com o número da amostra, de onde foi feita... Está sempre tudo a mudar. Mesmo a amostra, só 1 em cada 4 pessoas contactadas é que respondeu validamente à sondagem. E vamos ver, por exemplo... Numa região, uma das NUTs, a sondagem é feita por NUTs, como é a região de Lisboa e Val do Tejo, é completamente diferente para a candidatura de António Filipe, pelo menos tendencialmente, se o ponto de recolha for no Bom Barral ou se for no Seixal. Portanto, eu não estou a dizer eu não estou a dizer que o ISCTE manipulou a sondagem, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que estes estudos, sobretudo de uma eleição presidencial, que é muito atípica e não há lastro de conhecimento em relação a estas matérias, são muito difíceis de fazer. Mas deixem-me dizer ainda mais uma coisa sobre a sondagem. Esta sondagem faz o feito extraordinário de, quando distribui os indecisos, dar mais ponto a todos os candidatos, menos ao António Filipe. Quer dizer, o António Filipe, não há nenhum indeciso que ponha a hipótese de votar no António Filipe. É uma coisa um pouco estranha. E há um aspecto que eu acho que tem que ser sublinhado. Aliás, há um livro do Luís Paixão Martins que devia ser lido por toda a gente que faz comentário político, que faz reportagem, tenho a certeza que aqui muita gente já o leu, que é: nós não podemos fazer o debate político assente em pressupostos que sejam o de que a sondagem nos dá factos reais e indesmentíveis. E é isso que está a acontecer. Eu acho que isso não é correto e condiciona o voto das pessoas de uma forma que eu acho que não é legítima. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta antes de irmos à Paula Cosme Pinto, no seguimento da pergunta que também fiz ao Fernando Negrão. Acredita que poderá haver aqui uma transferência de votos ou votos da esquerda, ou a intenção de voto da esquerda no Almirante Gouveia Melo? Se me está a dizer que isso possa estar a acontecer na área do Partido Socialista, talvez. O Almirante Gouveia Melo tem procurado ter algumas intervenções. Não na área do PCP. Não me parece. Não sinto isso e penso que e sei que o António Filipe não tem transmitindo esse sentimento dos contactos que tem, das iniciativas onde tem participado. Quer dizer, mas isto... Naturalmente, numa complexidade como a que temos nestas eleições, haverá sempre 2 ou 3 que passam de um lado para o outro lado. Isso é normal. Não me parece que haja nenhuma tendência nesse sentido e, aliás, os desempenhos do candidato Gouveia Melo nos debates não o têm ajudado nesse aspecto. Eu não estou a falar do estilo. O estilo é o dele, enfim, como disse o Fernando Negrão, não tenho nada a dizer sobre isso. Agora, quando ele diz que é preciso flexibilidade laboral e ao mesmo tempo coesão social, isso é uma absoluta contradição. Agora já diz outra coisa. Mas ele diz que coisas diferentes, vai dizendo coisas diferentes. Portanto, nós não podemos ter... Mas o candidato Coutinho Figueiredo também tem as suas contradições e já podemos falar delas. Preciso de ir antes de acabar a primeira parte, preciso de ir à Paula Cosme Pinto, bem-vinda também. Catarina Martins não tem um bom resultado nesta sondagem. O discurso mais centrista que tem feito, citar, por exemplo, Jorge Sampaio, fê-lo várias vezes, não chega para convencer os eleitores? Olha, eu acho que aqui, eu sei que eu e o Fernando já discordámos muito esta semana aqui na Rádio Observador na segunda-feira de manhã. Aqui eu tenho que concordar com o que o Fernando acabou de dizer há pouco. As sondagens valem o que valem e não podemos embandeirar a arco. Catarina Martins já apareceu como a melhor candidata à esquerda, pensando que seguro, enfim, eu volto a dizer, não sabe muito bem se é de esquerda, se não é. Portanto, ela já apareceu numa melhor posição, agora aparece mais abaixo. Independentemente de todas as dúvidas técnicas que possamos ter sobre estas sondagens, enfim,
elas valem o que valem, não refletem efetivamente aquilo que se vai passar quando chegar a hora de ir às urnas. A mim o que me parece mais que importa salientar é que, por exemplo, a campanha da Catarina Martins tem vindo em crescendo. Isto, por exemplo, até com as participações e com os apoios públicos de figuras inesperadas, como uma Isabel Moreira, como a Francisca Van Dunen, como a Aurora Rodrigues. Portanto, a campanha está a acontecer, está a correr muitíssimo bem, tem vindo a crescer. A Catarina é muito, muito eficaz na mensagem que passa, deixa muito claros quais são os seus valores, quais são as suas causas, qual é a visão que tem para o país enquanto Presidente da República. Agora, se as sondagens refletem isto, não me parece. Uma semana diz uma coisa, outra semana diz outra. Acho que não nos podemos fiar. Vamos falar de poderes presidenciais, mas antes, muito brevemente, Paula Cosme Pinto, que Catarina Martins vamos ter esta noite frente a André Ventura? Acho que vamos ter a Catarina Martins eficaz, lúcida, pragmática, com sentido de Estado, com respeito não só pelo seu adversário, que é uma coisa que este adversário, sinceramente, não consegue ter, mas com respeito por toda a população. E certamente muito capaz de desmontar o contínuo de chavões populistas e verdadeiramente vazios, depois quando queremos perceber o que é que André Ventura quer dizer para o país, que visão é que ele tem para o país, parece um balão a esvaziar, não há nada, ele grita, mas em termos de propostas de soluções concretas apresenta muito pouco ou nada. Aliás, alguém devia explicar a este candidato que estamos aqui numa corrida às presidenciais e não às legislativas. Portanto, acho que Catarina Martins... acho que ele está um bocadinho confuso com aquilo que quer, ou pelo menos não está no lugar certo para aquilo que são os seus verdadeiros objetivos. E eu penso que Catarina Martins tem toda a força e eficácia para deixar isto muito claro no debate de hoje. Vamos aqui falar um pouco sobre os poderes presidenciais. Jorge Miguel Teixeira, comece por si. No entendimento de Coutinho Figueiredo e da candidatura de Coutinho Figueiredo, os atuais poderes, o atual enquadramento chega ou, em sua opinião, seria preciso mexer nos poderes do Presidente? A candidatura tem sido clara quanto a isso, ou seja, neste momento há um equilíbrio nos poderes presidenciais e entre os diferentes poderes. Sei porque é que está a dirigir essa pergunta a mim, porque numa conversa o João Coutinho de Figueiredo teria discutido o veto presidencial. A pergunta é para todos. Eu sei que sim, mas eu sei que isso foi um tema e, portanto, é bom esclarecer isto. É um tema importante para percebermos também o que cada um dos candidatos pensa. É um tema importante e quando Coutinho de Figueiredo levanta este tema, era a discutir simplesmente aquelas ocasiões em que, por exemplo, imagine-se que um presidente, que é eleito com uma fortíssima maioria, tem uma posição clara nas suas eleições, é eleito com essa posição clara e depois quer exercer essa posição por via de um veto. Isso cria um conflito, que é um conflito importante, se caso o Parlamento esteja a fazer algo em sentido oposto. E estava a discutir isso. Agora, nas propostas defendidas por Coutinho de Figueiredo e nas propostas defendidas no decorrer da campanha, tem sido claro que não há qualquer intenção de mudar os poderes do Presidente da República. Eles estão bem neste momento como estão, já são poderes bastante fortes, vivemos num regime semi-presidencialista e essa é a posição. Fernando Negrão, deixo-lhe a mesma pergunta. Os poderes do Presidente são o bastante neste momento? A Constituição da República Portuguesa é a mãe de todas as leis. Ou seja, todas as leis que se façam, todos os instrumentos legais têm que cumprir o que vem na Constituição. Os princípios programáticos constantes da Constituição da República Portuguesa. Hoje, na sociedade portuguesa, há um consenso quase geral relativamente à Constituição e à não alteração do seu conteúdo, pelo menos no que diz respeito aos poderes do Presidente da República. Foi essa a sua pergunta que aqui me formulou. Portanto, há uma concordância relativamente aos poderes que se prevê para o Presidente da República, são equilibrados, dão estabilidade ao país, porque os instrumentos de que o Presidente da República fica dotado são instrumentos que, bem trabalhados, equilibram-se uns aos outros e, portanto, não vejo que haja necessidade nenhuma neste momento de alterar a Constituição. Bernardino Soares, também a mesma pergunta, no fundo. A pergunta é para todos.
Eu penso que o António Filipe tem exprimido bem o domínio que tem do funcionamento da Constituição, do funcionamento institucional, dos poderes do Presidente e manifestado que não há nenhuma razão para fazer uma alteração desses poderes, e até quando ele próprio afirma que em determinadas matérias podia exercer o direito de veto, sabe, e tem dito isso, que ele pode ser contrariado por uma maioria de votos na Assembleia da República, mas é o jogo político e democrático normal. Um presidente pode querer afirmar uma determinada posição, sabendo que mesmo assim a legislação pode vir a ser promulgada. Acho que o António Filipe tem tido a grande sageza de manifestar a forma como vai desempenhar os seus poderes presidenciais sem cair na tentação de dizer que pode fazer mais do que efetivamente pode, porque seria muito fácil, perante perguntas sobre governos de extrema-direita e tudo mais, dizer que se iria extrapolar e fazer de determinada maneira, e ele tem tido a grande seriedade, mesmo que isso não seja o que alguns gostariam de ouvir, de se ater aos poderes que existem de facto para o Presidente. Agora, também diz outra coisa, é que a Constituição não é só um conjunto de regras sobre o funcionamento das instituições democráticas, é também um conjunto de regras sobre direitos sociais, sobre subordinação do poder económico ao poder político, sobre necessidade de descentralização e de regionalização do país, sobre uma série de coisas que estão em muitos casos por cumprir, ou pelo menos em recuo neste momento, e em que o Presidente da República também pode ter uma palavra a dizer. O Presidente não é só o Presidente da Constituição institucional, do funcionamento dos órgãos de soberania, é o Presidente que deve cumprir e fazer cumprir toda a Constituição, incluindo na parte que tem impacto social, impacto económico, impacto na vida concreta das pessoas. Paula Cosme Pinto, em que circunstâncias a candidata Catarina Martins admitia dissolver a Assembleia da República? Eu acho que a Catarina Martins não pôs essa hipótese em cima da mesa ainda, em momento algum, e teria de ser algo de uma gravidade extrema para essa opção ser posta em cima da mesa. Não há nenhum cenário pensável? Para já, não. Eu acho que não podemos fazer futurologia em relação a cenários que possam vir a acontecer. Não me parece viável nesta fase. O que a Catarina Martins tem deixado muito claro é a defesa da Constituição, do respeito pela Constituição, tal como ela existe, tem sido algo que tem deixado bastante claro em todo o seu discurso. Também deixei de claro que sabe perfeitamente que um Presidente da República não governa, mas todos os assuntos do país, quer dizer, dizem respeito à Presidência. E como, por exemplo, usar a magistratura de influências para lançar debates, para centrar prioridades, é algo que ela, enquanto Presidente da República, pode fazer. Lá está, um Presidente da República não serve de oposição ao Governo, mas também não serve para proteger o Governo, serve para proteger o país e a população. Portanto, será isso que Catarina Martins se propõe a fazer, sempre dentro do espectro dos seus poderes e daquilo que está previsto na Constituição. Então vamos aqui ao... Se me permite só uma pequena intervenção relativamente ao pacote de legislação laboral. Isto é um debate. Um pacote de legislação laboral que é para animar aqui o nosso debate. Vamos a isso. Para dizer que o Almirante Gouveia e Melo tem tido uma posição equilibradíssima quando diz... Então, não é carne nem é peixe. Deixa-me não formula a sua opinião. Então deixa-me formula não é tão equilibrada que não acabamos de não saber qual é. Não, mas ele não quer que se saiba. E há uma razão para isso. Isso já percebemos. E há uma razão para isso. Claro que Estes senhores apoiam candidatos que formulam opiniões sabendo que estão a prejudicar negociações. E formular opiniões relativamente à legislação laboral, como faz o Almirante Gouveia e Melo, é dizer, cuidado, não vamos meter-nos na negociação que está a decorrer, porque queremos que aquilo que é o núcleo fundamental dos direitos dos trabalhadores sejam preservados. Portanto, é este o pressuposto. E entendo que o Presidente não deve ter um papel público nessa discussão. O Presidente não deve ter um papel público em muitas situações. É isso que é chamada a magistratura de influência. É o Presidente da República receber as pessoas, falar com as pessoas, concertar posições com os diversos titulares dos diversos órgãos, seja de que setor da sociedade seja, e encontrar soluções sem se saber bem como é que se chegou lá. Posso dizer uma coisa sobre isto? Só fazer uma pergunta a Fernando Negrão ainda, porque acha que a opinião de um candidato a presidente teria alguma influência neste momento?
Neste caso tem, porque estão a decorrer negociações entre os sindicatos e o governo, com o atual Presidente da República a prestar declarações sobre essas negociações, dizendo que é importante que se atinja um acordo. Portanto, o Primeiro-Ministro está a negociar diretamente com os sindicatos e, portanto, nós temos que ter, numa área de uma enorme sensibilidade no país, sendo que com estas mudanças que estão a ocorrer na sociedade portuguesa, as mudanças que se querem fazer à legislação laboral podem ser simpáticas para a maioria das pessoas, mas o almirante Gouveia Melo teve o cuidado de dizer: é preciso negociar, mas é preciso que se preserve o núcleo fundamental dos direitos dos trabalhadores. Queria intervir? Não. Não, era o Bernardo Soares e a Paula. Eu queria dizer que mas depois... Vamos lá ver. Eu não peço que os candidatos presidenciais se imiscuam nas negociações entre o governo e as confederações sindicais. Não é isso. Agora, mal vamos quando um candidato presidencial não é capaz de formular uma opinião clara sobre uma questão estruturante da sociedade portuguesa. Mas e não é vale capaz. a pena como faz. Mas não o faz. Mas ele é capaz. Ele faz aquilo a que mas podemos eu já chamar... expliquei porque é que não faz. Não faz porque não quer comprometer-se com o veto a esta legislação. E não quer dizer aos trabalhadores portugueses que não vai vetar esta legislação. Se houver um acordo, o almirante Gouveia Melo dará a sua opinião. Porque sabe que isso lhe retirará prestígio, votos e apoios. E como não quer perder, é uma tática eleitoral. No fundo, o candidato Gouveia Melo, António Filipe, formula a sua opinião de uma forma violentíssima formula a sua opinião porque quer os votos não só do seu partido, como também do Partido Socialista. Quer os votos dos trabalhadores que não podem ser sujeitos a mais este atentado contra os seus direitos mais básicos e fundamentais. Não há nenhum atentado porque não há nenhum acordo. Não há nenhum acordo. Mas está a caminho. E o candidato Gouveia Melo está-se aliás, como outros, como o Dr. Marcos Mendes, que também diz que só fala depois da lei estar completa, sabem que a sua posição, de facto, que é apoiar o pacote laboral, é essa a sua posição de facto. Podem ter uma outra divergência e não querem dizê-la, porque acham que isso, e acham bem, prejudica o seu desempenho eleitoral. Eu acho que é mais um exemplo da falta de visão concreta para o lugar de presidente que Gouveia Melo vai tendo. É uma falta de compromisso, acima de tudo, para com os eleitores. Porque, vejamos, quer dizer, no final de contas, é um presidente que promulga ou não as leis. Não é? Portanto, eu acho que é justo para os eleitores neste momento, pelo menos saberem, e é sobre isso que se trata de uma candidatura e uma campanha eleitoral, pelo menos perceberem qual é a visão deste candidato. O que é que ele acha sobre isto? Acha bem? De que lado é que está? No fundo, é deixar muito claro aos eleitores com o que é que podem contar e não dar um tiro no escuro. Não é porque estão a decorrer negociações que um Presidente da República não pode apontar sentidos. A chamada magistratura de influência é isso mesmo. Deve fazê-lo com cuidado. Não tem de interferir diretamente, mas pode dizer o sentido em que considera que o país deve avançar. Nisso Coutinho de Figueiredo foi claro. De facto, a nossa legislação laboral precisa de melhorias, pode ser mais flexível e isso pode melhorar a nossa legislação laboral para ir no sentido mais consentâneo com aquilo que já se faz na maioria dos países europeus. Também apontou algumas reservas relativamente às questões, nomeadamente relacionadas com a maternidade e a paternidade, que talvez não sejam necessárias ou prioritárias, mas isso não significa que o Presidente não possa apontar rumos num processo negocial que está agora a ocorrer. E, aliás, isto é importante para termos alguma previsibilidade, para sabermos o que esperar, quais são os posicionamentos políticos de um Presidente da República. O problema do candidato Gouveia Melo é que não temos uma noção clara qual seria o seu sentido político, qual seria a sua direção. É simplesmente, temos de esperar e depois diz que é contra as coisas más e a favor das coisas boas e andamos sempre nisto e semana após semana eu continuo a não conseguir posicionar claramente o candidato Gouveia Melo, a não ser que, pronto, esteja à espera que esta reforma laboral tenha de ficar entre o socialismo e a social-democracia, mas aí já nós estávamos já há muitos anos. Vamos a um outro caso, não vamos a um cenário. No caso do Primeiro-Ministro vir a ser constituído arguido, há pouco falávamos da dissolução do Parlamento. Luís Montenegro tem o caso Spinum Viva a pairar, enfim, não está de todo resolvido. Vamos falar no plano teórico.
Deve um primeiro-ministro sair num caso desses e devem ser convocadas eleições ou encontrada uma solução no quadro parlamentar? Paula Cosme Pinto. Acho que tem de se tentar, acima de tudo, arranjar uma solução. Não sendo viável outra solução, deve deixar o cargo. Parece-me bastante óbvio. Estamos a falar de interesses que são inaceitáveis para alguém que está no cargo de primeiro-ministro e isso tem de ser tido em consideração. Com eleições ou... Sim, parece uma forma mais justa. Isto sou eu a falar, ou seja, não sei qual é a posição de Catarina Martins em relação a isto, mas diria que de toda a sua postura, esta também poderia ser a sua visão. Agora, é preciso tentar chegar a outras opções antes desta. Lá está. Não chegamos à opção mais drástica. Parlamentar. Exatamente, não chegamos à opção mais drástica só porque se instalando os dedos e siga para a frente. Não é isso. Nunca será essa a postura de Catarina Martins, até pela estabilidade do país, que é essa a sua principal preocupação enquanto Presidente da República. Não havendo outras soluções em cima da mesa que sejam viáveis, essa é obviamente uma solução. Fernando Negrão, o que é que poderíamos esperar do Presidente Gouveia Mel numa situação destas em que um Primeiro-Ministro fosse constituído arguido, num caso... A Constituição de arguido não implica... Num caso como este da Spinum Viva, a Constituição de arguido não implica culpabilidade. Exatamente. É mesmo um instrumento que foi criado para proteger a pessoa que é visada relativamente a um conjunto de indícios que surgiram e que o Ministério Público tem. Porém, estamos a falar do Primeiro-Ministro. É isso que me queria dizer, não é? O Primeiro-Ministro, ele próprio já o disse, que a Constituição do arguido não impedirá que ele continue a exercer as suas funções. O que quer dizer que está determinado a continuar, acarretando com as consequências políticas desse ato. Portanto, é este o quadro que nós temos neste momento. E em seu entender, o que é que o Presidente Gouveia Mel faria numa situação dessas? Nada? Eu estou com... Este exercício de futurologia às vezes não é... Estamos a fazer não só um exercício de Estamos a trabalhar num cenário, como é lógico. Mas é importante para percebermos também, não é? Eu não sei qual é a posição do Almirante Gouveia Mel, do candidato que apoio, relativamente a esta matéria em concreto, não é? Mas não vamos olhar para a Constituição de arguido como se olhava aqui há uns tempos. É arguido, é culpado, não é? Isso não é assim. É? Nunca foi de resto, não é? Nunca foi de resto, não é? Sim, nunca foi. Agora, se me falar numa acusação, e aí, enfim, as probabilidades de uma demissão serão, obviamente, muito maiores. Bernardino Soares. Eu acho que nós temos que separar aqui dois campos. Um é de uma avaliação política, isto é, sabermos, cada um de nós, os candidatos que apoiamos, se em determinada circunstância essa Constituição de arguido deveria implicar ou não a saída do Primeiro-Ministro. E outra coisa, outro campo, é o exercício dos poderes presidenciais. Ora, o Presidente da República o que tem que fazer numa situação dessas é verificar se está a ser posto em causa o regular funcionamento das instituições, que é o pressuposto de poder demitir o Governo. E, portanto, essa avaliação tem que ser feita nessa altura. Portanto, nós às vezes nestes cenários, fazemos muitos cenários, porque isso permite-nos também esclarecer pontos de vista, isso é importante, precisamos de separar estas duas coisas. Uma coisa é a avaliação política. Um Presidente da República pode até ter a avaliação política de que ele se devia demitir, mas pode não ter a avaliação constitucional que já esteja em causa o regular funcionamento das instituições. É preciso talhar o fato à medida do momento. Admite que o Presidente António Filipe convivesse com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, constituído arguido num caso deste. Não sei. Não posso responder a isso também, nem porque não posso responder por ele a uma coisa tão concreta e sensível como é essa, e também porque estamos a falar disso como um cenário teórico, estamos diferente. A falar de um cenário, claro, como cenário é lógico, teórico não é? É diferente do momento concreto, sei lá, dos crimes que podem ser imputados. Há muitos fatores. E como diz o Fernando Negrão, não estamos a falar de uma acusação. Sequer, agora, se me perguntam a minha avaliação política, eu acho que o Primeiro-Ministro não deve continuar se for constituído arguido. E aí haveria uma solução num quadro parlamentar ou eleições antecipadas?
penso que devia haver eleições. Não me parece que seja viável, até porque não há uma maioria assim tão confortável de um só partido para manter a Assembleia sem ser dissolvida. Mas, enfim, mais uma vez, isto depois ter sido em função do cenário concreto. Com certeza que leu a notícia hoje no Expresso relativamente a este caso. Portanto, o Ministério Público está a formular, o Procurador-Geral da República está a elaborar uma diretiva para todo o Ministério Público para que este tipo de averiguações preventivas não sejam nunca do conhecimento de ninguém, não é? Ora, nós não temos a certeza se isto é verdade ou não é? Eu quero crer que não seja, porque levanta todo o tipo de suspeitas neste momento, não é? No Natal. Já não é a primeira vez que se fala disso. No Natal, e quando ele tinha falado na prenda de Natal, alguém falou na prenda de Natal que dariam ao Primeiro-Ministro. Portanto, eu gostava de saber qual era a posição do Ministério Público e ouvi-los dizer que a notícia não é verdadeira. Já não é a primeira vez que se fala nisso, não é? Não é a primeira vez, mas desta vez a notícia diz concretamente que o Procurador-Geral da República está a elaborar uma diretiva para todos os procuradores, neste sentido. Jorge Miguel Teixeira, ainda não ouvimos sobre isto. Sim. O princípio aqui é que, também um pouco no sentido nas intervenções anteriores, é que seria perverso agora um candidato à presidência da República determinar que sempre que um primeiro-ministro for constituído arguido ele tem de sair. Não se pode afirmar isso perentoriamente, isso pode ter consequências negativas até para o próprio regular funcionamento das instituições, não é? O último primeiro-ministro saiu por menos do que isso. O último primeiro-ministro saiu por várias coisas que vão muito para além do parágrafo que existiu. Não é preciso recordar o que é que foi aquela maioria absoluta do Partido Socialista e a quantidade infindável de casos que aquele governo teve. É porque essa demissão foi o culminar de um processo para um governo que estava cheio de problemas. E isso é bom também justamente para justificar o que eu ia dizer, que é, há uma avaliação que tem de ser feita caso a caso. Tem de se olhar para as circunstâncias em que o governo está, tem de se olhar para a coesão do governo, do partido e do país na altura em que surge um caso. No caso daquele governo do Partido Socialista, estamos a falar de uma maioria absoluta que já estava altamente desgastada, passado pouco mais de um ano. E, portanto, houve uma avaliação política pessoal que o próprio Primeiro-Ministro fez, segundo a qual não teria condições para continuar. Numa circunstância que outro Primeiro-Ministro esteja constituído arguido, ele terá de fazer essa avaliação. Depois de feita essa avaliação, o Presidente da República tende a olhar para o estado em que está o país e as instituições e, enfim, tomar uma decisão sobre qual é o melhor caminho para clarificar a situação política. Mas podia privilegiar uma outra solução dentro do partido mais votado ou entende que deveria haver eleições? Eventualmente, quer dizer, não se pode terminar a priori antes do caso. Até aqui tivemos muitas eleições, não é? É claro que aparentemente, a avaliar pelos estudos da opinião, haverá um cansaço dos eleitores com tantas eleições que pode ser prejudicial para os próprios partidos e para o sistema. É evidente que o Presidente da República tem de ter isso em conta, não é? Mas não se pode pronunciar em abstrato antes de acontecer alguma coisa, porque isso às vezes piora as próprias crises, não é? Em que, em função das circunstâncias, às vezes tem de tomar uma posição diferente, portanto, um candidato não pode estar a afirmar isso assim, e seria irresponsável por um Presidente da República. Muito obrigado a todos. Foi uma ótima conversa aqui no A Caminho de Belém. Fernando Grão, Jorge Miguel Teixeira, Bernardino Soares e a Paula Cosme Pinto, às quintas e às sextas-feiras, A Caminho de Belém, na tarde política da Rádio Observador. Estamos a caminho das eleições presidenciais de 18 de janeiro.